Hoje nessa batalha mortal iremos ver dois seres dos seus respectivos universos se enfrentar. De um lado temos ela, uma princesa, que a sua principal função é manter o estado em ordem, impedindo guerras desnecessárias e também perseguir a entidade Skullgirl. Seu nome, Parasol. Do outro lado temos ele, um mercenário muito perigoso, que depois de ter recebido poderes do dispositivo da improbabilidade, virou uma ameaça para o mundo todo. E ele é tão perigoso que foi feita uma agência para parar ele. Seu nome é Hank J. Wilberton. E sejam bem-vindos à segunda Batalha Mortal. Versões dos personagens. Como sempre, eu vou ter que decidir qual versões dos personagens usar, para no mínimo a batalha ou ficar equilibrada ou justa. A Parasol, ela vai vir depois dela ter derrotado a Skullgirl, porque assim vamos saber o quão forte ela pode ser. Ok? Já o Hank analisado, bom, ele vai ser do episódio 4 até o episódio 7. Não vamos considerar o episódio 3 nem o episódio 6, porque ele está fortalecido pelo dispositivo da improbabilidade e pelo trick. Também vamos considerar o episódio 2, afinal ele conseguiu também mostrar bastante coisa nesse episódio. Ok? Bom, dito tudo isso, agora vamos falar dos poderes e habilidades, começando pela Parasol. Bom, a Parasol, mesmo ela sendo humana, incrível que pareça, consegue sim ser muito forte. E os seus poderes são super força, super resistência, super velocidade. Ela também carrega um radiocomunicador para ela avisar para um dos seus soldados. E ela também tem o seu guarda-chuva, que se chama Krieg. Já o Hank, ele não tem exatamente muito, ele não é muito diferente da Parasol. E os seus poderes são super força, super resistência, super velocidade e ele tem imortalidade. Já eu explico como é que funciona isso, ok? Bom, agora vamos colocá-los num exame físico e saber quem leva vantagens em seus atributos físicos. Vamos começar por força. Bom, a Parasol, ela não é alguém exatamente forte, mas ela tem até movimentos que dá para saber o quão forte ela consegue ser. Ela na verdade luta usando seu guarda-chuva, o Krieg. E esse guarda-chuva é a sua principal arma, mas em um dos seus golpes ela fica chutando os seus oponentes. E quando ela dá o chute mais forte, ela consegue arremessar o seu oponente para muito longe, mostrando que sim, ela tem muita força nessas pernas. E não só isso, como se ela dá um chute carregado, ela consegue derrubar os seus oponentes. Com isso, já podemos ter uma noção que, obviamente, ela tem uma força sobre-humana, mas ela não usa força, em si, seu guarda-chuva. E com isso, já dá para ao menos saber que, em força bruta, ela sim é forte, mas ela não usa essa força. Bom, agora o Hank, ele é indiscutivelmente forte, mas mesmo não usando força bruta, ele usa mais armas que estão pelo cenário. Mas quando não tem, então a opção é cair na mão mesmo, ele vai nos golpes físicos. No episódio 4, ele conseguiu levantar um Grunt com uma espada e conseguiu mantê-lo suspenso no ar. Ou seja, o Hank, ele sim, já dá pra ver o quão forte ele consegue ser. E ele também consegue nocautear os seus oponentes apenas batendo neles, como foi no episódio 2 e até o episódio 7. Não dá pra, obviamente, se basear muita coisa só nisso, mas nocautear pessoas com apenas golpes físicos já é muita coisa. E ele também
consegue, por incrível que pareça, ele consegue arrancar cabeças dos seus oponentes. Bom, ele fez isso poucas vezes, não considerando o episódio 6, mas no episódio 7, no episódio 2, ele conseguia arrancar cabeças dos seus oponentes, e ele só usava força mesmo. Ou seja, realmente é muita força. Eu não sei ao menos dizer quem é que tem vantagens nesse atributo. Ambos os dois são equilibrados, mas eu acredito que o Hank tem uma leve vantagem em força, porque ele consegue ser mais bruto e também consegue literalmente desmembrar os seus oponentes. Então, nesse quesito, o Hank tem uma leve vantagem. Agora vamos falar de resistência. Bem, a Parasol, ela também é um dos humanos mais resistentes do mundo de Skullgirls, quando ela enfrentou diversos oponentes, e esses oponentes foram a Miss Fortunes, a Fila, Pinwheel, a Double transformada na Parasol, a Valentina e a Double normal. E ela também conseguiu enfrentar e derrotar a Skullgirl. Óbvio que ela não resolve as lutas de forma sozinha. Ela às vezes ela pede ajuda para um dos seus soldados para ajudar em combate. Mas se ela conseguiu sobreviver a Pinwheel, a Double e a Skullgirl, já dá ao menos para saber o quão resistente ela consegue ser também. Bom, mas o Hank, ele também é muito resistente, porque no episódio 5, em que ele conseguiu resistir aos golpes do Trick. Bom, e o Trick ele já tinha ativado o dispositivo da improbabilidade, e mesmo o Trick esmurrando o Hank conseguia ficar de pé e continuava lutando. No episódio 7, onde o Trick ele ficou na sua forma de Hellclown, o Trick ele conseguia quebrar paredes, e o Hank ele levou um soco do Trick e ele continuava lutando, seguindo em frente. E ele também quando encontrou pela primeira vez o Mega Agente Torture, que se trata de simplesmente um gigante de 4 metros de altura, ele conseguia destruir paredes de concreto. O Mega Agente acertou ele com um soco, e o Hank acabou quebrando como se fosse uma pilastra de madeira, e ele conseguiu se levantar com dificuldade. Ambos os dois sim, são muito equilibrados nesse quesito também, porque a Parasol conseguiu sobreviver a seres perigosos e o Hank a mesma coisa. Mas nesse quesito eu também acredito que o Hank tem uma leve vantagem, afinal ele com certeza com alguns ossos fraturados continuava lutando, mostrando que se ele tiver alguns hematomas ou até ossos quebrados, ele vai continuar lutando. Então mostrando que sim, os dois mesmo estando até equilibrados porque sobreviveram a seres perigosos, o Hank, ele mesmo machucado continua lutando, então ele tem uma leve vantagem em resistência também. Bom, agora vamos falar da velocidade. Bom, o Hank ele também é um dos personagens mais rápidos da série de Madness Combat, e suas demonstrações de velocidade são quando ele passa a maior parte do tempo desviando de balas. Isso já dá para entender que ele tem uma velocidade de supersônica. Mas ele consegue também ele é tão rápido que ele consegue agir antes que os grunts acabem fazendo qualquer coisa. Ou seja, os grunts, mesmo tendo treinamento avançado, o Hank era ridiculamente mais rápido que eles, como se ele pensasse mais rápido. E no episódio 5, onde ele estava enfrentando o Trick, bom, ele estava sob pressão e ele até conseguia ferir o Trick. E também no episódio 4, onde ele estava com a bala encravada no maxilar, ele acabou mostrando a sua maior velocidade. Bom, ele nunca mais mostrou essa velocidade, mas ele conseguiu partir a cabeça do zumbi ao meio, ou seja, mostrando o nível de velocidade do Hank. Agora a Parasol, bem, ela também consegue ser bem rápida, e ela também conseguiu derrotar a Valentina, que no vídeo anterior eu falei que ela é a mais rápida do jogo todo, e a Parasol ela conseguiu derrotar não só a Valentina, como ela conseguiu derrotar a Double transformada nela mesma, ou seja, a Double sabia todos os movimentos da Parasol, e a Parasol conseguiu
derrotar meio que ela mesma. E ela também conseguiu derrotar Miss Fortunes. E de acordo com o registro dela, ou seja, as informações oficiais, ela pratica parkour. E para isso ser possível, você tem que ser muito ágil. E a Parasol conseguiu derrotar a Miss Fortunes, mostrando que seus movimentos são bem rápidos. Todos os dois estão equilibrados nesse quesito também, mas eu acredito que o Hank tem uma leve vantagem em velocidade. Afinal, ele não só tem movimentos rápidos, como ele também consegue pensar mais rápido. Então ele conseguiria evitar os golpes da Parasol. Bom, agora vamos falar de versatilidade. Bom, nesse quesito os dois não têm poderes, e a versatilidade não é só a variedade de poderes. A versatilidade pode funcionar também dessa maneira, com a experiência e também com o que eles estão carregando. A Parasol, ela é muito experiente em combate, afinal ela é uma princesa que a sua função é impedir que o país acabe entrando em guerra e acabe ficando em desordem. Então ela foi treinada especialmente para evitar esse tipo de problema. E também ela foi treinada para, obviamente, se acontecer uma guerra, ela já saber lutar contra os oponentes. Então sim, ela provavelmente tem uma experiência em combate, mas ela também não só tem experiência, como ela também tem as suas armas. Bom, pode ser roteiro essa parte, mas não é. Vamos apenas considerar armas que os dois podem carregar. Bom, a Parasol já dispensa comentários, afinal ela tem o seu guarda-chuva, o Krieg, que ele solta uma lágrima altamente inflamável, que de qualquer contato com fogo acaba causando uma explosão. Ela também consegue atirar essas lágrimas. Também essas lágrimas podem ficar suspensas no ar, como se fosse uma bolha voando. Se isso ficar parado por muito tempo, isso acaba explodindo. Ela também tem o seu radiocomunicador, onde ela pode avisar um sniper a dar um tiro de surpresa no seu oponente. Bom, isso sim é bastante perigoso. E não só isso, como ela também tem a sua pistola, pode usar para caso de emergência. E também ela pode chamar um dos seus soldados para ajudar ela. Ou seja, ela pode chamar um dos seus soldados para atropelar o oponente com suas motos. Ela também pode abrir o guarda-chuva e ficar atirando nele. Chamar também os seus soldados para ficar atirando no guarda-chuva, assim soltando várias bolas de fogo bastante perigosas. Agora vamos ver o Hank. Bom, o Hank ele não é exatamente um cara muito versátil, mas nós podemos ver o quão bom ele consegue ser no combate. Bom, ele consegue sim ser muito rápido e consegue até pensar mais rápido que os seus oponentes. E ele também consegue usar coisas no cenário. Ou seja, tipo, tudo que tiver à disposição dele, ele pode pegar e usar como arma. Como ele fez algumas vezes, pegando alguns canos ou algumas armas que estavam no chão. Não só isso, como ele também tem a sua imortalidade. Ou seja, ele morreu mais de uma vez e sempre ressuscitava. Então, nesse quesito, a Parasol tem vantagem por ter muito mais armamentos que o Hank, e ela também pode chamar os seus soldados para ajudar na luta, complicando mais pro lado do Hank. E o Hank não tem uma versatilidade grande, para falar a verdade. Ele só consegue ser imortal e ter força sobre-humana, resistência sobre-humana e velocidade sobre-humana. Tirando isso, ele não tem nada demais. Então a Parasol tem vantagem nesse quesito. Bom, agora vamos pro último item da lista. Desvantagens. Por mais estranho que isso possa parecer, o Hank, mesmo sendo mais forte, mesmo sendo rápido e resistente, ele ainda é um ser humano. Ou seja, mesmo que não pareça, porque, como dá pra ver na série, a forma como os grunts podem morrer é a mesma que a dos seres humanos, ou seja, tiros, cortes, mutilação. É lógico, o Hank tá além de um ser humano, mas o que mata o humano pode matar ele, como foi mostrado no episódio 2, ele levou um tiro na cabeça e ele morreu. No episódio 4, ele se explodiu e obviamente morreu. Então sim, mata um humano, mata o Hank, ou seja, grandes mutilações ou órgãos perfurados ou destruídos. Mas a sua maior desvantagem é caso se alguém
estiver sendo furtivo, ou seja, se alguém vir no silêncio, porque o Gerbos, de modo furtivo, ele conseguiu matar o Hank 2 vezes. Ele tava vindo fazendo maior silêncio e ele conseguiu matar o Hank, ou seja, o Hank ele pode ser desatento na maioria das vezes. Então sim, essas são as suas maiores desvantagens. Bom, a Parasol também, a sua maior desvantagem é o que mata um humano, mata ela, porque mesmo ela sendo alguém forte, ela ainda é humano, então ela sim pode acabar morrendo com algum órgão vital destruído, ou mutilações, ou tiro em regiões vitais. Então sim, o que mata o humano também mata Parasol. Bem, eu já falei tudo que tinha para falar. Agora vamos ver quem é que ganha essa batalha mortal. O vencedor dessa batalha mortal é Hank J. Wilberton. Calma, fã da Parasol, calma. Vamos por partes, ok? É verdade que a Parasol tem muito mais armas que o Hank e também, obviamente, deve ter uma experiência melhor que o Hank. Mas ao contrário do Hank, o Hank ele luta para literalmente matar os seus oponentes, como no episódio 4, em que um Grunt ele literalmente se rendeu, como se ele não quisesse tentar matar mais o Hank. E o Hank não quis nem saber, ele foi e matou o Grunt. No episódio 7 aconteceu algo parecido, em que ele estava com uma motosserra e um segurança ele tentou fugir e o Hank podia ter deixado, mas não, ele foi atrás e matou o cara. E a Parasol, ela não mata os seus oponentes, não, ela só os derrota, tá? Então se ela acabasse encontrando o Hank, ela não ia tentar matar ele, digamos assim, ela só iria, digamos, derrotar ele. Assim que Hank matasse um dos soldados dela, ela ia perceber que o Hank não é brincadeira, então ela poderia sim tentar matar o Hank. Mas o Hank ele consegue ser mais forte que a Parasol e consegue pensar mais rápido que a Parasol, então cedo ou tarde ele poderia acabar matando a Parasol, pegando uma das armas dos soldados da Parasol. E tipo, assim, o Hank ele tem vantagens sobre o cenário, ou seja, ele pode pegar tudo que está em volta dele e usar como uma arma, como ele fez na maioria das vezes. Ah, mas e se a Parasol usasse o radiocomunicador para o Hank levar um disparo de uma sniper? Bom, no episódio 7, o Hank ele levou um tiro de uma arma semelhante. É claro que uma sniper tem uma bala muito mais afiada, mas assim, o Hank ele já ficou com uma bala encravada na região do tronco e ele continuou lutando como se isso nem sequer o incomodasse. E isso provavelmente não iria funcionar 2 vezes, porque tipo assim, o Hank ele consegue pensar muito rápido, e se ele visse a Parasol usando o rádio, e se ele poderia sim ser atingido pela bala, mas ele provavelmente iria continuar lutando por causa da sua resistência. E também o tiro não iria funcionar 2 vezes, mesmo que a Parasol pegue o rádio e avise para dar um segundo tiro. É lógico que o Hank ele tentaria fazer um movimento para escapar da bala. Mesmo ele sendo desatento na maioria das vezes, o tiro ele poderia sim ser acertado pelo tiro, mas ele não iria morrer. E se a Parasol desse outro tiro, ele iria tentar esquivar. E se desse certo, é lógico que toda vez que ela pegasse o rádio, ele ia tentar esquivar no momento certo. E também ele tem muita resistência física. Afinal, ele conseguiu resistir a golpes do Trick na Hellclown, que conseguia detonar paredes com apenas os seus golpes. E ele conseguiu também sobreviver ao golpe do Metagente Torture, que conseguia também destruir paredes. E pelo fato do Hank ser mais forte, ser mais resistente e pensar mais rápido, eu acredito que ele ganharia da Parasol. Mas você que pensa que ele ganha só porque é imortal, você está enganado. Afinal, todas as vezes em que ele morreu, ele sempre demorou para ressuscitar. Afinal, no episódio 7, quando ele morreu, ele só ressuscitou com a ajuda do Deimos, que colocou ele dentro de uma máquina e ressuscitou ele. E no episódio 3, que não estou considerando, mas quando ele morreu no episódio 3, estava
digamos assim, era para estar de dia, mas no episódio 4 estava de noite. Ou seja, dando a entender que ele demora um dia para ressuscitar. Ou seja, então não, o Hank não ganha por ser imortal. Em si ele ganha por ser mais forte, mais resistente e pensa mais rápido. Mas aí, o que você acha? Você acha que está certa essa luta ou você tem outra opinião? E se tiver um erro, eu quero que vocês me corrijam, ok? É isso. Um forte abraço e até a próxima!